Olá, gente. Sou eu, o professor Nélio. Estou gravando esse vídeo aqui para resolver alguns exercícios aí para vocês que envolvem circuitos, mas também a potência dissipada nesses circuitos, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui na parte teórica primeiro, depois eu resolvo os exercícios. Então, olha só, gente. A potência, na verdade, esse material que está aqui, eu já deixei lá no Classroom. Mas o que vocês precisam saber aqui sobre potência é o conceito físico da potência. A potência, na verdade, ela é a medida da energia que é transformada numa quantidade de tempo, ou seja, a variação da energia que está ocorrendo em um determinado intervalo de tempo. E se a gente for pensar em variação de energia, a gente tem que saber que relembrar, né, esse conceito lá do primeiro ano, que a variação da energia é igual ao trabalho realizado. Trabalho realizado por quê? Nesse caso, quando a gente fala em trabalho, a gente tem que relembrar também que trabalho é força que provoca um certo deslocamento. Então, é uma força que está provocando um deslocamento. Quando a gente fala nisso, associando a eletricidade, a gente tem que ter em mente que tem uma força que está provocando movimento em alguma coisa. O que se movimenta nos circuitos elétricos? É a corrente elétrica, os elétrons. Quem provoca essa força para movimentar esses elétrons? É a tensão elétrica. Então vamos colocar isso no papel para a gente entender um pouquinho melhor. Então olha só, repetindo o que eu falei, só que agora com as equações. A potência que a gente vai representar pela letra P, a definição dela é a variação da energia que ocorre em um certo intervalo de tempo. Variação da energia em um certo intervalo de tempo. Mas a variação da energia ela é igual ao trabalho. É igual ao trabalho. Trabalho que a gente representa por esse símbolo aqui. Então eu posso dizer que a minha potência ela é igual ao trabalho realizado em um intervalo de tempo. E o que é o trabalho? Trabalho é força que provoca um certo deslocamento. Trabalho é força que provoca um certo deslocamento. Nosso primeiro conteúdo a gente viu o que era força elétrica para a eletricidade. Para a eletricidade, a força era K, Qzão, Qzinho, sobre D ao quadrado. Então, se a gente for colocar aqui nessa fórmula, como que ficaria isso? O meu trabalho ficaria sendo constante eletrostática, Qzão, Qzinho, sobre D ao quadrado, vezes D. Corto esse D com esse ao quadrado aqui. E aí eu tenho que o meu trabalho é K, Qzão, Qzinho, sobre D. Porém, se eu for analisar isso aqui só, lá naqueles primeiros conceitos, eu vou ver que isso aqui é o potencial elétrico. Potencial elétrico. Que era representado pela letra V, na verdade, né? Diferença de potencial, que era o U. A gente vai considerar aqui diferença de potencial. Então, com isso, eu posso chegar à conclusão de que, ao invés do trabalho, eu vou ter potencial elétrico vezes carga elétrica. Então, potência vai ser igual a U vezes Q dividido por ΔT.
Esse Q dividido por ΔT, na verdade, ele é a definição de corrente elétrica. Corrente elétrica. Então, daqui eu tiro a fórmula da potência elétrica. Potência elétrica é tensão elétrica vezes corrente elétrica. Ou, para ficar mais fácil de memorizar, potência elétrica é igual a π, né? Porque a ordem dos fatores não altera o produto. Então, π. E aqui dá para sair outra fórmula ainda para potência. Como eu sei que o meu U, lá da lei de Ohm, que é a tensão elétrica, U é igual a R vezes I, se eu substituir o U por R vezes I, eu vou ter que a potência é igual a I vezes R. Aqui eu só inverti, né? R vezes I, coloquei I vezes R. I vezes I daí ao quadrado. Só vou inverter o lado aqui. E aí minha potência é Pri. Minha potência pode ser π ou Pri. E ainda tem uma outra que é por. Dá para substituir de novo. Isolar aqui o I, na verdade. Passar o R para cá dividindo. E aí vai ficar U vezes U ao quadrado sobre R. Também a potência pode ser por. Qualquer uma dessas três fórmulas calcula a potência. Beleza? Com base nisso, vamos resolver aqui alguns exercícios, então. Então, olha só, esse 41 aqui, vamos lá? Ó, 41 diz assim: em uma escola de natação, um dos chuveiros elétricos ligados à rede 220 consome 1.800 watts de potência. Encontre a intensidade da corrente elétrica que passa pelo chuveiro e a letra B, a resistência do chuveiro. Bom, deixa eu pegar o papelzinho aqui. Então, olha só. Para esse 41, vamos utilizar a fórmula da potência aqui. Então, ele diz ali que em uma escola de natação, os chuveiros estão ligados a uma rede de 220. 220 é a tensão, é o U, diferença de potencial, 220 volts. E ele me diz que a potência do chuveiro é de 1.800 watts. E ele pede que a gente calcule a intensidade da corrente elétrica no item A. Que é muito fácil, só pôr no π. Ó, potência 1.800 e eu não sei, tensão 220. 220 passa dividindo. E aí a gente já acha o resultado. Que vai dar 8,18 amperes. 8,18 amperes. Bem fácil, né? No item B, ele pede a resistência elétrica do chuveiro, ele quer saber o R. Bom, como eu já tenho o U e o I, que eu acabei de achar, se eu jogar no URI, eu acho a resistência. Ó, aqui é 220, o R eu não sei, e o I é 8,18. Aí é só dividir 220 por 8,18 e a gente vai encontrar 26,89. Aqui é ohms. Essa é a letra B. Fácil, né? Olhem o 42 aqui. Em uma residência, o ferro elétrico possui uma resistência interna de 11 ohms e permanece ligado 3 horas por dia, 2 vezes por semana.
significa 6 horas por semana, né? Sendo a voltagem de 110 volts, encontre a corrente elétrica que atravessa esse ferro elétrico e o consumo de energia elétrica em kWh do ferro em um mês. Então, olha só. Ele me diz aqui, ó, que o ferro elétrico possui uma resistência interna de 11 ohms. Tá ali, 11 ohms. E é ligado a 110 volts. Que é o... E ele pede que a gente calcule a corrente elétrica. URI, URI. Já sai direto. Aqui é um U, tá aparecendo um V. Vai passar dividindo aqui. E a corrente elétrica dele é de 10 amperes. A corrente elétrica dele é de 10 amperes. Depois, ele pede assim para que a gente calcule qual é o consumo em kWh desse ferro em um mês. Bom, uma vez que eu tenho o U e o I, aqui ó, eu consigo achar a potência. Então, eu vou pôr no pio. 10 é o I, que eu acabei de achar. O U, ele já tinha me informado, que é 110. Vai dar 1.100 watts. 1.100 watts significa que ele está consumindo 1.100 joules por segundo. Só que ele me diz que ele fica ligado durante 3 horas. Então, isso aqui é o consumo por segundo. Para eu descobrir o consumo em 3 horas, o que é que eu tenho que fazer? Aqui eu sei que então é segundos. Para descobrir em horas, potência para 3 horas, ou energia, né? Melhor colocar, porque quando a gente vai multiplicar pelo tempo, ele já vai me dar uma medida de energia. Para 3 horas. Então eu vou ter que descobrir quantos segundos tem em 3 horas. Bom, sei que uma hora tem 60 minutos. Então, 60 minutos. Cada minuto tem 60 segundos. Esse é o número de segundos que tem em uma hora. Vezes 3, 10.800 segundos em 3 horas. Então, eu tenho que multiplicar esse valor aqui, que é por segundo, por 10.800. Que vai me dar um resultado de... Vamos ver aqui. Ih, bem grande, hein? Olha lá, ó. Olha aqui. 1.000, milhão, 11.800.000. Que vai dar 11... Que na verdade aqui é energia, né? Não vai ser... Porque se eu pensar que a potência é a energia pelo tempo, então a energia, o tempo vai passar multiplicando, né? Em PAT, em EPT. Energia é potência vezes tempo. Então aqui esse 11.880.000 joules que ele consumiu. Isso aqui a gente está falando o consumo em joules. Em quilowatt-hora, eu vou ter que fazer agora essa divisão por 3.000, aqui está joule é por segundo, eu vou ter que fazer isso dividido por 3.600. Dividindo por 3.600, 11.880... divididos por 3.600. Em quilowatt-hora, isso aqui vai me dar 3.300 kWh. Ele diz que ele é ligado 2 vezes por semana e ele pede qual é o consumo da energia em um mês. Se eu for ver aqui, isso aqui quando eu ligo ele uma vez. Desculpa, aqui não é... Aqui é só watt. Watt-hora. Se eu for colocar em quilowatt-hora, vai ficar 3,3, porque daí esse K aqui representa vezes 1.000,
kWh é 3,3. Então, em uma semana eu vou multiplicar por 2. Então, isso aqui vai ser a energia em uma semana, 6,6 kWh. Aqui é para uma semana. E para um mês, vou considerar que um mês tenha 4 semanas. Então, eu vou multiplicar por 4. 6,6 vezes 4. Vai dar 26,4 kWh. Consumo aí médio de uma família, de todos os eletrônicos, é em torno de 300 kWh. Você vê que só o ferro consome quase que 10% se você ligar ele. Durante 3 horas, 2 vezes por semana. Beleza, gente? Valeu aí, um abraço.